Pega ele. Se tua vida tá torta, não se preocupa com a minha. Deixa meu cavalo andar. Para de falar gracinha. Meu cavalo andar, essa é boa, hein? Gostei dessa frase aí, não. Posso falar uma coisa? Um bom dia pra você. Eu sei que você tá muito feliz com o São Paulo pela vitória. Necessária, importante, mais do que o desempenho da equipe. Porém, o Palmeiras, eu não entendo, né? Resolveu poupar pra jogar contra o Flamengo e aí perdeu pro Fluminense. Aí quando resolveu colocar todo mundo, já era segundo tempo. Agora é o seguinte, vamos falar muito da dança dos treinadores. A gente não cobra aqui que tem que ter respeito com os técnicos, que eles merecem continuidade, mais tempo no cargo. E aí, quando os próprios técnicos não se respeitam, a gente não pode falar nada, né? Então, daqui a pouquinho, a história do Abel Braga, Argel Fux, que sai do CSA, vai pro Ceará, Adilson Batista, que estava no Ceará, é o mais cotado para assumir o Cruzeiro. E agora a gente começa, então, com o São Paulo de Fernando Diniz, que ganhou gol aos 5 minutos do primeiro tempo do Antony, e o Vasco acabou sendo derrotado, e o professor estava lá, mesmo depois da cirurgia, comandou a equipe. Professor. Um anfitrião pressionado por 4 jogos sem vencer e sonhando com a Libertadores. Um visitante também a acreditar, apesar da distância matemática. Em casa, o São Paulo parecia com pressa para encerrar o jejum. 30 segundos para Vitor Bueno exigir boa defesa de Fernando Miguel. E se uma falha da defesa adversária pudesse facilitar, hein? E facilitou mesmo. E Pablo ajeitou para Antony abrir o placar. Terceiro gol dele no Brasileirão. Numa jogada, lançamento à frente. Poderia ter batido pro gol. Pablo, ele dominou, perdeu o ângulo. A chance de bater a bola sobra pro Antony. Antony chegou batendo, enfiou o pé na bola, chute rasteiro, a bola dá na bochecha. A bola dá na bochecha. Mais aliviado, o tricolor chegou com Vitor Bueno para Reinaldo. Sem opção, ele resolveu arriscar à esquerda do goleiro. O São Paulo parou de acelerar e a primeira chegada do Vasco de Marrone para Thiago Volpi tirar com os pés. E o São Paulo voltou a atacar aos 41 minutos, com Juan Fran para Vitor Bueno mandar pelo alto. Segundo tempo, 1 minuto, Daniel Alves para Pablo, choque com Fernando Miguel. Guarim lança para Ribamar, Thiago Volpi na frente dele. Pressão do Vasco, Henrique para Marrone, Thiago Volpi espetacular. A cabeçada tinha endereço certo. Foi ficando sofrível o jogo. Aos 34, o goleiro do Vasco salvou o time dele neste lance. Cruzamento de Daniel Alves, Bruno Alves exigiu boa defesa. O rebote foi de Arboleda, que não conseguiu concluir. Luan tenta, Reinaldo pega a sobra e solta a bomba. Fernando Miguel outra vez. Teve um susto no finalzinho, mas para alívio do time anfitrião, o placar não mudaria mais. Foi só em um jogo de luta e pouca técnica. São Paulo 1, Vasco 0. Acho que faltou hoje um pouquinho de aplicação, de determinação. O São Paulo não fez uma partida memorável, mas mereceu ganhar o jogo. O resultado não traduz o que foi a partida. Eles tiveram 1 ou 2 chances que o Volpi foi bem, mas a gente teve um volume muito grande de finalizações. Nesse sentido, a gente poderia ter feito um placar bem maior, 3-0, 3-1 ou 4-1, contaria melhor a história do jogo do que 1-0. Não podemos se contentar com essa vitória, feliz, mas agora é focar, porque a gente sabe que jogar contra o Grêmio lá vai ser difícil, mas trabalhando com foco, com o objetivo da vitória, pode dar tudo certo. Na matemática, eram 4 rodadas sem nenhuma vitória. O São Paulo venceu. Se manteve em 6º lugar na tabela de classificação, agora abrindo 4 pontos em relação ao Corinthians, na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Mas não são apenas números. Nos bastidores, o São Paulo parece adversário dele mesmo. Palavras de Daniel Alves. A experiência a detectar razões de anos de insucesso da equipe do Morumbi. 7 temporadas sem nenhum título. A sensação minha é essa, de que aqui no São Paulo não todos querem a mesma coisa. Quem está fora quer entrar e às vezes joga um pouco sujo, porque eu acredito que uma equipe, para ela ter estabilidade, um clube para ele ter estabilidade, tem que estar todo mundo pensando no mesmo sentido, tem que todo mundo estar querendo a mesma coisa, porque senão vira partido político, né? O clube ele cresce de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, tudo que seja gerar coisas negativas dentro de um clube, eles não são bem-vindos. Por isso a gente tem que se fortalecer. As pessoas que realmente sentem
o São Paulo, que realmente sente as cores do São Paulo, ela sabe o que é que o São Paulo quer, o que é que os jogadores querem, o que é que os diretores querem e o que é que hoje quem está à frente do São Paulo quer. Então, com isso, eu acredito que a gente tem suficiente. Só que a gente tem que superar até, aqui no São Paulo, superar até esse tipo de coisa, porque em certos momentos chega a ser ridículo como clube. Eu acredito que nós que estamos à frente temos que saber realmente o que a gente quer, temos que focar no que a gente quer, e o demais, eu vou insistir, são papagaios repetindo coisas, tentando fazer, gerar instabilidade dentro do clube. A gente tem que focar, né, em dar esse resultado, em mudar toda essa negatividade que existe dentro do clube e tentar fazer com que essas pessoas elas não alcancem os objetivos dela, porque o São Paulo é maior do que eu, é maior do que o Raí, é maior do que o nosso presidente. A minha equipe é o clube dos meus sonhos, e eu quero conectar as pessoas que estão aqui hoje no São Paulo para que eles entendam que uma história ele só muda se você tiver estabilidade. Senão, você vai passar mais 9 anos sem ganhar, porque eu estava falando até com alguns companheiros, em um ano eles tiveram 4 treinadores, é impossível se você não criar uma filosofia, se você não criar uma identidade, se você não apostar nessa filosofia, nessa identidade, você vai oscilar muito, porque varia treinador. Treina 4 meses, alguém vai fazer em 4 meses. Nunca vi ninguém fazer nada em 4 meses. Olha, é preciso coragem para falar o que ele falou. Agora o Tricolor tem o Grêmio domingo em Porto Alegre pela frente. Se vencer, pode até ganhar mais posições na tabela e logo se garantir na fase de grupos da competição internacional. Mas as palavras de Daniel Alves ecoam e muito, dão razão para reflexão. A partir do momento que eu vim aqui, eu quero mudar, eu quero melhorar a coisa no São Paulo. E se eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer. Se eu não tiver a oportunidade, que eu não formo parte de partido político, até mesmo porque não é a minha filosofia. Minha filosofia é vir, escrever a minha história, escrever o meu capítulo dentro de um clube tão grande como o São Paulo e tentar conectar meus companheiros nessa mesma energia. O resto é tudo, temos que brindar disso, não ajuda, só atrapalha. Decididamente não são apenas números. Isso Daniel Alves deixou bem claro. Aí que tal, o desabafo chamou mais atenção até do que a vitória do São Paulo, porque não é possível que um clube com a grandeza do tricolor paulista se contente apenas em conseguir vaga para a Libertadores. É uma equipe que não ganha o Paulistão desde 2005, o Campeonato Brasileiro desde 2008 e a Sul-Americana desde 2012. Ah, mas tem outros times no Brasil que tem um jejum maior. O São Paulo é o São Paulo. O São Paulo tem uma história linda, é um time que tem condições, que na teoria tem um elenco sempre bacana, não só nesse ano. Se vai dar certo ou não em campo é outra história. E eu acho assim, o Daniel Alves, ele não falou nenhuma mentira. Então tá, bem-vindo ao Brasil, Daniel Alves. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo ao Brasil. O Brasil já tá assim desde aquela época que a gente saiu pra Europa. Assim tá o Brasil. É que o Daniel Alves deve ter pensado, rapaz, eu vou voltar, deve ter mudado lá, né, o futebol brasileiro, né? Fiquei tanto tempo na Europa, né? Trabalhando com uma filosofia de trabalho, treinadores durando no cargo. Falou, mano, o Brasil deve ter mudado, né? Aí eu vou voltar, vou ver como é que tá lá. Tem o quê? 3 meses que ele tá aqui? 4 meses? Acho que tem 3 meses. Chegou depois da Copa América. Tá aqui, 3 meses, vai. 4 meses, vamos arredondar, 4 meses. Ele já detectou tudo que tá acontecendo no São Paulo. Tudo que tá acontecendo no São Paulo. Que é o problema político, que é um pensando de uma forma, outro pensando de outra. Jogadores sem vontade dentro de campo, já detectou isso também. Ele falou que ninguém pensa no bem do São Paulo, cada um pensa no seu bem político. Pronto, lá dentro. Já detectou tudo que está acontecendo no São Paulo, já, ó, há um tempão. Você citou aí, o último de 2012, que foi a Sul-Americana, né? Que o São Paulo ganhou, que acho que foi até a despedida do Lucas, se eu não me engano, né? Foi a despedida do Lucas. Sim, o Rogério deixou a taça pra aquele ele. jogo lá. De lá pra cá, não lembro do São Paulo ter lutado na parte de cima da tabela por título. Não lembro, porque não, de ano repente passado com a Aguirre chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, e aí o que fizeram quando ele perdeu pro Corinthians num clássico? No outro dia demitiram o Aguirre. Porque aí um time da grandeza do São Paulo, com a história que tem o São Paulo, você não lutar, ou chegar nessa época do ano, não tá lutando por título, é decepcionante. Não, e só disputando o Campeonato Brasileiro. Isso, não é que, nossa, não é que tava que nem o Palmeiras, que nem o Flamengo, não é Grêmio, Inter, enfim, que estavam aí em outras competições, não. O São Paulo tinha só o Campeonato Brasileiro. E aí você olha assim, nossa, Daniel Alves, Alexandre Pato, Pablo, Hernanes, não é? Você vê esses nomes na teoria, são nomes que muitos clubes gostariam de contar, mas que no São Paulo não renderam. Na prática, né?
no papel lindo, mas na prática acabou não dando certo. Aí o São Paulo vai classificar para a Libertadores esse ano. Ano que vem um outro planejamento, vai ter que contratar jogadores, e aí? Vamos fazer o que com o que estão lá? Não, e por enquanto, você, Denilson, cravaria a permanência do Fernando Diniz no São Paulo? Não. E posso te falar, ainda mais nesse momento, de ontem para hoje, olha o tumulto que deu de ontem para hoje. Posso falar uma coisa? No final de semana, o Grêmio recebe o São Paulo. Olha a briga, um tem 59 pontos, o outro 57 na tabela. Uma briga boa. É a briga diretíssima, máxima pelo G4. É. Aí o São Paulo vai, assim, o São Paulo, assim, não tô torcendo contra não, pelo amor de Deus. Um G4 que já virou G6, né, Denilson? Porque se a gente for pensar o Flamengo e o Atlético Paranaense... Estão, né, nos 5 primeiros ali. Não tô torcendo contra o São Paulo não, mas o São Paulo já deu mostras esse ano de que quando precisa ganhar o jogo, perde. Então eu tô falando pra você, precisa ganhar do Grêmio, E eu sei que você não gostou da atuação contra o Vasco, foi um jogo ruim de se ver, até um jogo que a gente teve que ficar dividindo, porque eram muitos jogos ao mesmo tempo, não é? Mas um jogo de qualidade técnica baixa, o São Paulo acho que foi superior, sim, não muito. Mas enfim, 3 pontos que eram importantes e que vieram, essa é a boa notícia. Eu acho que esse é o ponto, ainda mais nessa reta final, faltando 3 jogos para acabar o campeonato. O jogar bem ou jogar mal agora acho que já é uma outra história. Vale fazer a pontuação necessária. Exatamente. Agora o Fernando Fernandes tem notícias do São Paulo.